Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui de quarta-feira. Bom, vamos começar aqui então. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. O pessoal vai entrando aqui e a gente vai começar. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Nessa live eu vou falar sobre agressividade felina, medo, dor ou neuroinflamação. Eu quero, na verdade, começar com uma pergunta que eu acho que mexe com todo mundo que atende gato, né? Vocês já receberam um felino agressivo no consultório, com histórico daquele gato que mudou do nada, mudou de repente, e depois de tudo que a gente faz exame físico, anamnese, tentativas de manejo, a gente não consegue diagnosticar, fechar um diagnóstico certo? E aí o tutor fala assim, doutora, ele me ataca do nada. Só que na medicina, gente, na medicina baseada em evidência mesmo, não existe do nada. Existe uma causa que, na verdade, a gente ainda não enxergou essa causa, né? E hoje, na verdade, eu quero mostrar para vocês que aquele comportamento que aquele gato tem, aquele gato que sibila do nada, que acaba se escondendo em lugares, né? Que muda o comportamento do nada de uma forma abrupta, ele pode existir 3 caminhos: medo, dor ou neuroinflamação. E o mais importante, gente, o tratamento de cada um deles é totalmente diferente. E se a gente acaba não diagnosticando e não tratando direito esse animal, a gente só vai piorar ainda mais aquele paciente, né? Para quem está chegando hoje, para quem não me conhece, meu nome é Kátia Demartino, eu sou médica veterinária comportamentalista e eu ensino veterinários a dominarem a psicofarmacologia, a neurobiologia, mesmo não tendo conhecimento na área, aplicando a sua rotina clínica através do FCPA. O FCPA é o Ferramentas para Comunicação em Psicoanimal. Esse é o meu curso ele é o meu curso de extensão universitária reconhecida pelo MEC para veterinários, tá? E tem outros dois, né? Cursos bem acessíveis, além do FCPA, que eu quase joguei minha água para fora agora, depois eu limpo, que é o Fundamentos Essenciais em Psicobiologia Aplicada ao Cão, né? Que esse curso ele serve de base também para entender os felinos, tá? Porque o raciocínio aqui é o mesmo e a gente aprende a entender o comportamento a partir do cérebro, interpretando corretamente o impacto das medicações, né? Reduzindo erros diagnósticos, tomando decisões clínicas com mais segurança, né, e base científica. E o segundo, ele é o Clínica Sistêmica de Fronteira, onde a gente começa a sair daquela lógica de tratar aquele sintoma e entender o paciente como um sistema, como um todo, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, integrando intestino, cérebro, hormônios e comportamento. E isso é o que te dá mais segurança para você conseguir prescrever de uma forma correta, reduzindo esse erro clínico, né, que muitas vezes passa despercebido, né, e principalmente que te permita organizar aqueles casos que acabam não fechando e aumentando a sua capacidade aí de fechar esses diagnósticos e te diferenciando como um clínico, né? E é exatamente esse raciocínio que a gente vai ver aqui no gato agressivo. E uma importante eu falar para vocês, eu tenho um canal no YouTube que está sendo feito ao vivo agora aqui, as minhas lives elas estão todas salvas lá, é @doutora.katiademartino, da mesma forma que eu tô aqui no Instagram,
@doutora.caixademartino. E o link desses cursos, eles estão no link aqui na minha bio do Instagram, tá bom? Então, se eu fosse vocês, não perderiam essa oportunidade, tanto o FCPA quanto o Clínica e o Fundamentos, tá certo, gente? Antes da gente entrar diretamente na fisiologia, eu quero pontuar uma coisa aqui, que todo veterinário que atende gato sabe, né? Mas a gente precisa nomear isso. Primeiro, o gato, ele é um mestre em esconder dor, gente. Por que que ele faz isso? Vamos pensar que é uma biologia do processo evolutivo deles. Na natureza, o gato, se ele demonstra vulnerabilidade, ele vira alvo. Ele tanto caça, ele é tanto caçador quanto caça, né? Então, se aquele gato, ele demonstra vulnerabilidade no ambiente, né, no ambiente fora, ele vira alvo, né, de presas, de predadores, né? Então, o organismo dele aprendeu a mascarar esses sinais de desconforto até o limite. E isso é um grande desafio para gente que atende gato, né? O problema é que na clínica esse desafio é enorme para a gente ter o diagnóstico deles. Então, porque muitas vezes o gato que não manca, o gato que não chora, o gato que se lambe excessivamente, ele não tá, muitas vezes ele faz isso, ele não muda, ele não dá esses comportamentos, né? E aí, o que acontece? A agressividade, ela aparece como uma causa, né? Um primeiro sintoma. E às vezes é o único que acontece. Sinal de que algo não vai bem. Eu já atendi, gente, casos de que foram gatos que foram diagnosticados como agressivos por dominância, por medrosos crônicos, né? E que no fundo, na verdade, esses gatos tinham cistite intersticial, eles tinham problemas intestinais graves, eles tinham problemas de osteoartrite, que isso hoje é muito comum pegar nos felinos, muito comum, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que eu sempre pontuo aqui, a agressividade não é diagnóstico, gente. A agressividade é sintoma, é só a pontinha do iceberg. Se a gente fica em cima somente da agressividade, a gente vai comer bola nos diagnósticos e no tratamento desses animais, né? O diagnóstico é o que está por trás dela. Então, vamos falar da primeira causa possível aqui, que é a dor. Quando o gato ele sente dor crônica, gente, aquela dor crônica é a dor articular, é dor de visceral, é dor dentária. A gente precisa ver que os nossos felinos, eles têm muitos problemas dentários, né? Eles têm muitos problemas de osteoartrite. É cada vez mais comum a gente conseguir diagnosticar. Tem estudos que falam sobre felinos com osteoartrite, estudos muito recentes, inclusive, que existem subnotificações de osteoartrite, né? E aí, quando a gente pensa nesses casos de dor crônica, o que acontece? Neurobiologicamente, o sistema nervoso dele, ele entra em estado de alerta permanentemente, né? Isso acontece porque a dor, ela ativa o sistema límbico, especialmente a amígdala. O que a amígdala faz? A amígdala é uma estrutura responsável por processar ameaças para aquele animal. Um cérebro que ele está recebendo sempre sinais de dor constante é aquele animal que interpreta aquele ambiente como um ambiente muito perigoso, né? E qualquer estímulo, seja um toque, seja uma aproximação, seja um barulho, ele pode ser lido por esse gato como uma ameaça. E aí é que o gato fica agressivo. E é aí que o gato acaba reagindo, né? E o que eu vejo na prática é que muitos gatos agressivos, eles são, na verdade, gatos com dor não tratada, não diagnosticada, passa por vários colegas e os colegas acabam
não vendo dor naqueles animais, né? Porque o gato é aquele animal que não vai mostrar vulnerabilidade nenhuma, né? E aí a gente tem um grande problema em fazer esses diagnósticos, né? Porque o exame, na verdade, a dor ela não aparece geralmente no exame tradicional, né? O gato ele pode estar com uma osteoartrite e não apresentar nenhum tipo de claudicação, né? O que ele apresenta muitas vezes é irritabilidade, é resistência a alguns toques, né? Quando o tutor vai passar a mão nele, mudança de sono, mudança de alimentação, mudança de micção fora da caixa. A live vai ser sim, só de gatos hoje, tá bom? E a agressividade durante a manipulação. E a gente não investiga ativamente dor, somente gatos hoje, tá bom? Tem outras, se você for ver no meu YouTube, que é @doutora.catinemartino, tem um monte de live lá e eu falo bastante sobre cães. Hoje é somente de gatos, tá bom? Se a gente não investiga ativamente essa dor, a gente acaba fechando um diagnóstico errado de agressividade primária, né? E o tratamento muitas vezes não vai funcionar. E aí a segunda causa é o quê? O medo. E aí a gente pensa numa distinção muito importante. Nem todo gato reativo é um gato medroso, né? No sentido comportamental aqui que a gente está falando. Às vezes o medo, ele acaba sendo secundário a um processo inflamatório que está acontecendo dentro do organismo, né? E pensando aqui neurobiologicamente, o que acontece? Como eu digo aqui, o cérebro, ele não é um órgão isolado. Ele participa de todo o processo daquele organismo, né? E aí, o que acontece? O cérebro, ele acaba recebendo informações sobre o sistema imunológico do animal o tempo inteiro. Quando existe um foco de inflamação, né? Ele, em algum lugar do organismo, gente, isso não tem distinção. O intestino, por exemplo, um intestino inflamado, uma bexiga inflamada, né? Articulações inflamadas, osteoartrites, né? Tem dores inflamatórias também. O que acontece? Células de defesa, elas acabam liberando substâncias que elas acabam caindo na corrente sanguínea e chegam no sistema nervoso central. Dentro do sistema nervoso central, ativam células inflamatórias que existem dentro do nosso próprio, né, dentro do próprio cérebro, né, tanto nosso quanto deles. A fisiologia é muito parecida, gente, tá? A gente pode levar isso pra gente. É como se fosse, na verdade, é uma defesa do cérebro, né? E quando ela é ativada, ela libera mediadores inflamatórios que vai fazer o quê? Eles vão alterar o funcionamento dos neurônios, tá? E o resultado disso é um animal mais reativo, é um animal menos tolerante a toques, mais sensíveis a toques e estímulos, que antes, normalmente, ele era um estímulo neutro para ele. E que realmente aí vira do nada, né, que a gente fala. E que na prática é aquele gato que se assusta com facilidade, demora muito mais para recuperar depois de um determinado estresse, né? E responde de forma desproporcional àquele estímulo. E que muitas vezes isso é interpretado o quê? Como um medo, né? Como um trauma, animal traumático. Claro que a gente pega, a gente pega muitos gatos, principalmente gatos aqui, em situação de vulnerabilidade muito grande, né? Eles foram resgatados, tiveram traumas de infância. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando aqui é que problemas orgânicos, eles podem acontecer e ter o mesmo tipo de comportamento. Olha que importante a gente precisa entender. Nem todo medo, ele é de traumas. Ele pode ser de problemas orgânicos. E é por isso que eu tô falando aqui,
né? Então, um cérebro do animal que está inflamado, ele está tentando se proteger de um perigo que ele já não consegue mais distinguir. Ele está o tempo inteiro em estado de alerta. Por isso, nesse medo excessivo, né? E aí a gente vai falar sobre neurotransmissores, porque que é aonde, né, na verdade, a coisa começa a fazer sentido. Quando a inflamação tem uma inflamação muito crônica, pensando aqui num problema intestinal, né, uma doença intestinal inflamatória, uma osteoartrite, enfim, uma cistite intersticial, que é a síndrome da Pandora. O gato, desculpa, não é o gato não, o metabolismo, né, que acaba fazendo o metabolismo de um aminoácido que é o triptofano, que o triptofano ele é um precursor da serotonina, e a serotonina é um neurotransmissor que vai dar uma sensação de bem-estar, ele controla os impulsos daquele animal, né? Ele tem uma regulação de humor, o triptofano, ele segue uma via alternativa. Ao invés dele produzir a serotonina, né, fazendo todas essas mudanças aí, de fato, o que ele deve ser feito, né, a regulação de humor, controle de impulsividade, ele começa a produzir substâncias neurotóxicas através de uma via que, pelo amor de Deus, que não dá nem para falar aqui. Ela chama quinurenina. Agora, eu acertei agora. Via da quinurenina, ela produz substâncias neurotóxicas. E o que isso significa pra gente? Significa que aquele gato que pode estar com uma deficiência funcional, né, de serotonina, ele não é porque ele não produz, é porque o organismo está direcionando, por causa da inflamação, ele direciona esse recurso para outro lugar, né? Então o cérebro está tentando lidar com uma inflamação ao invés de produzir um bem-estar. E aí o que acontece? Quando o clínico não sabe sobre isso, ele vai lá, prescreve o quê? Vamos prescrever fluoxetina. Vamos prescrever um seletivo de recaptação de serotonina para aumentar a serotonina naquele animal, né? Pensando na agressividade. Só que não adianta, gente, não é a falta de produção de serotonina que está acontecendo aquilo. Na verdade, é aquele organismo que está inflamado e que está desviando a serotonina para outro lugar. Então, não adianta a gente suplementar serotonina, sendo que a gente não trata a inflamação, né? Então, o que é importante? É por isso que neurobiologia, gente, não é luxo, é uma necessidade. É importantíssimo a gente entender isso, né? E um veterinário que não entende sobre isso vai prescrever a fluoxetina de uma forma indiscriminada, porque há agressividade, fluoxetina, acabou. Mas aquele animal tem um problema orgânico. Aquele animal está inflamado, aquele animal tem uma cistite intersticial, aquele animal tem uma osteoartrite, aquele animal tem um problema de doença inflamatória intestinal. Tudo isso pode acarretar por uma agressividade. E o tratamento que você fizer não vai ficar efetivo por toda essa questão das vias neurobiológicas, né? E quando a gente entende que a agressividade felina, ela pode ter, sim, uma base inflamatória, a abordagem muda completamente. Olha que interessante, né? A gente não pode simplesmente medicar, ignorar essa parte. A gente precisa modular o sistema inteiro para a gente conseguir ter o melhor tratamento daquele animal, né? E isso começa com essa investigação. A gente precisa olhar o intestino daquele gato, a gente precisa ver sobre o histórico de fezes, se ele apresenta vômito, sobre apetite, sobre seletividade, né? Sobre se existe uma disbiose, né, de barreira intestinal, se existe problemas inflamatórios no geral. E aí, né,
existe o manejo. O manejo inclui tudo. Dependendo de qual problema ele tem, a gente vai trabalhar o manejo. Pensando aqui numa alteração intestinal, a gente vai dar suporte com pré e probióticos, a gente vai melhorar a alimentação daquele animal, né? A gente vai também trabalhar com o manejo ambiental, que é importantíssimo, né? E quando necessário, a gente precisa sim, muitas vezes, trabalhar com medicação, trabalhar com psicofármacos, e uma ferramenta importantíssima, interessantíssima, é a cannabis medicinal, principalmente para esse problema intestinal, né? Então, assim, a cannabis medicinal, ela entra com uma ferramenta interessante porque ela atua justamente na modulação da neuroinflamação e na regulação do sistema nervoso central, sem os efeitos colaterais que muitos psicotrópicos acabam trabalhando, né? E não é, gente, sobre qual melhor medicação. Não é sobre isso. É sobre a gente criar um raciocínio, sobre saber quando usar, por que usar e esperar. O que esperar daquela medicação, o que esperar daquele tratamento que você está fazendo para aquele animal. Por isso que é importantíssimo, gente. A gente não pode pontuar o comportamento como causa primária. Para nunca, para nada. Nem para cão, nem para gato, nem para nada. A gente não pode pontuar isso. A gente precisa investigar muito a fundo. Demais, para a gente conseguir trabalhar o que tá causando aquele problema comportamental. Senão, a gente vai só enxugar gelo. A gente só tá trabalhando com a pontinha do iceberg. Oh, meu Deus. A gente só tá trabalhando com a pontinha do iceberg, como eu sempre digo aqui, né? Então, o que eu quero que vocês levem de hoje, agressividade felina nunca é só comportamental, gente. Toda vez que um gato agressivo entrar dentro do seu consultório, 3 coisas vocês precisam ver, pensar aqui: medo, dor ou neuroinflamação, né? Investigue o corpo antes de rotular aquele animal como um animal agressivo, como um animal difícil, né? Que todo mundo adora rotular os coitados dos gatos. Porque quando a gente descobre a causa, o tratamento torna muito mais simples e muito mais eficaz também, tá? Se esse raciocínio fez sentido para você, se você quer ter essa segurança na hora de prescrever algum tipo de medicação, ter segurança na prescrição de psicofármacos, ter segurança na prescrição de terapias integrativas como o cannabis medicinal, o FCPA, que é o Ferramentas para Comunicação em Psicoanimal, é exatamente isso que ele faz. Ele te dá essa base que muitas faculdades aí não dão, muita graduação não dá, porque a gente tem uma grande defasagem aí com relação a entender o problema comportamental de fato e linkar uma coisa com a outra. E é exatamente isso que o FCPA faz. Tá bom, gente? Se vocês tiverem interesse, o link para a próxima turma tá aqui na bio no Instagram. Quem tiver no YouTube, entra aqui no Instagram. Uma boa noite para vocês e até a próxima quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau.